Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho hoje está em Lucas, capítulo 8, dos versículos 1 ao 3. É bem curtinho e traz aqui mencionadas algumas mulheres. Maria Madalena, de quem haviam sido expulsos 7 demônios. Joana, Susana. Faz a menção aqui de 3 mulheres que seguiam a Cristo e ajudavam-no com até, enfim, talvez dinheiro ou alguma outra coisa que que Jesus e seus discípulos precisassem para exercer seus ministérios, né? O ministério de Cristo, para que Cristo pudesse exercer seu ministério aqui neste mundo. E isso é muito interessante porque em tempos onde o feminismo é tão propagado, nós devemos lembrar que hoje as coisas não são consequências de poucas décadas, né? Na década de 80, 70, não. A gente já tem mais de um século aí de luta feminista, né? De impregnação da ideologia feminista na sociedade aqui ocidental. E em tempos onde esses ideólogos, né, que pautaram aí feminismo, até outras ideologias como ideologia de gênero, que na verdade acontece, é um desdobramento do feminismo, ideologias racialistas, né, como tentam colocar negros acima de brancos, etc. Muitos desses ideólogos que pautam essas ideias aí colocam o cristianismo como uma base moral para que houvessem oprimidos na sociedade, né? Então as mulheres ou os negros, etc. Ou jogam em cima de ações ruins de cristãos do passado, toda a culpa, né, por conta dessas ações, toda a culpa em cima da Bíblia e dos ensinamentos bíblicos, né, dos ensinamentos dos evangelhos. E esse trecho aqui, tal como outros trechos da Bíblia, e outras mulheres mencionadas na Bíblia, como Raabe, Débora, Esther, Ruth, Maria, né, a mãe de Jesus, um papel proeminente, sempre lembrado pelos cristãos, muito especial, né, para a fé cristã. Maria é muito especial porque ela gerou a Cristo, ela foi uma escolhida, conforme o próprio relato do Evangelho. Fora outras mulheres que compõem a história da igreja, santas, etc., que têm vidas piedosas, que têm vidas de espelho de Cristo de fato. Isso tudo mostra como o Evangelho ele sempre tratou a mulher, e esse trecho aqui também, onde cita-se as mulheres, sempre tratou a mulher de uma maneira especial, sempre colocou a mulher como as mulheres, né, sempre deu destaque às mulheres que acompanharam o ministério de Cristo, que muito fizeram pela igreja, que muito fizeram por pessoas, né? Quantos hospitais, orfanatos, hospícios, etc., foram aí tocados por freiras, por cristãs, por mulheres que seguiam a Cristo e, através dos seus atos ali, mostravam Jesus às pessoas, traziam um pouco dessa encarnação de Cristo para o mundo. Enfim, esse pequeno trecho da nossa reflexão de hoje nos mostra como toda essa ideologia, tudo isso que existe, essa teologia aí que luta supostamente por igualdade, mas na verdade instaura ou quer instaurar uma nova supremacia, né? E usa aí como ponta de lança mulheres ou homossexuais ou pessoas de tal ou qual cor de pele, como tudo isso é vazio. Muitos dos ideólogos dessas religiões, dessas ideologias, eles usavam o cristianismo como acusavam o cristianismo de ser base das desigualdades, dos oprimidos, né? E usam ainda hoje. E nós vemos aqui no Evangelho como a mulher ela ocupa um papel de destaque, e o Evangelho em si ele traz a igualdade, né? Ele traz em si como nós todos somos perante Cristo pecadores iguais, como nós todos necessitamos, né, homossexuais ou não, mulheres ou homens, negros ou brancos, etc., como nós todos precisamos da redenção em Cristo para encontrar o caminho que leva até Deus. Então, esse pequeno trecho aqui me fez pensar sobre isso. Como nós hoje em dia devemos nos esvaziar
de toda a influência que essas ideias, que já são gestadas há séculos, trazem, né, foram gestadas há séculos e vêm aí se desdobrando, trazem uma falsa luta, uma luta supostamente por igualdade, enfim, por outras coisas qualquer, que já são encontradas aqui no Evangelho. A Bíblia sempre deu destaque para as mulheres. Então, se você algum dia ouviu, né, aqui a gente está tratando sobre mulheres porque é o nosso trecho aqui, mas se você algum dia já ouviu que não há a Bíblia ou o Evangelho, enfim, é um livro que é uma fé, né, a fé cristã, uma fé dos opressores, ou enfim, supremacista, etc. Não acredite nisso, porque nós vemos no próprio relato bíblico que como as mulheres, como as pessoas eram valorizadas em si mesmas, né? E aqui nós temos nesse pequeno relato 3 mulheres mencionadas e como elas são importantes para o ministério de Cristo, porque elas ajudavam a Jesus e os seus discípulos com seus próprios recursos, está escrito aqui, né? Marta e Maria, quando Jesus foi ali ficar um tempo com Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, Maria ouvia os ensinamentos de Jesus. Depois Marta tomou uma bronca de Cristo, porque Cristo fala assim, olha, Maria escolheu a melhor parte, ela escolheu aprender aqui o que eu estou ensinando. Mas o papel de Marta era muito importante ali também. Marta cuidava da casa, queria dar uma boa estadia para Jesus ali, né? Talvez tenha cozinhado alguma coisa, enfim. Tudo isso eram ações que ajudavam Jesus aqui a cumprir o seu ministério, né? Ser bem recebido, alimentar-se bem. Então olha só que papel importante também Marta cumpriu ali. Embora naquele momento ela tenha ficado chateada com a irmã e tomado uma bronca de Jesus. Falado, não, mas também ela está escolhendo a melhor parte, porque eu não vou estar aqui com vocês para sempre. Então, o relato de hoje nos faz refletir sobre como essas lutas que existem no mundo atual aí, que são lutas políticas, ideológicas, que buscam outros fins que não são a igualdade, como elas são vazias. Porque a igualdade plena e o reconhecimento pleno nós só encontramos no Evangelho de Jesus. Como nós vemos aqui, o reconhecimento, né, a menção a 3 mulheres que acompanhavam Jesus, que davam suporte ao ministério dele. Então você, que é mulher, está me ouvindo aí, saiba que quando você trabalha no reino de Deus, você é reconhecida. Talvez você não seja reconhecida pelas pessoas aqui nessa terra. Talvez muitas pessoas tenham feito sim você sofrer, homens, mulheres, etc. Como eu já sofri também, como todos sofrem. Talvez até exista alguma desigualdade nesse mundo aqui, mas esse mundo é o mundo do pecado, é o mundo imperfeito. A igualdade plena é encontrada em Jesus. Então nós não devemos nos apoiar, e aí, que como se trata de mulheres, né? Estou falando especialmente as mulheres, mas vale para todos. Não devemos nos apoiar nesse tipo de ideia de igualdade que é pregada hoje em dia. Porque só há homens ali, não há uma mulher. Muitas vezes porque simplesmente não pôde haver. Enfim, a nossa igualdade plena é encontrada em Cristo. O nosso valor é encontrado em Cristo. Então muitas vezes as pessoas podem desvalorizar você. Podem olhar para você com desdém, com pena, com culpa, etc. Mas não olhe para as pessoas. Olhe para Jesus, como Ele olhou para essas mulheres aqui. Não só essas, mas todas as outras que eu já citei, né? Procure ler sobre a vida das santas da igreja, de mulheres piedosas que já passaram por esse mundo aqui e tanto fizeram. E nós olhamos para essas pessoas e ali nós vemos Cristo. Não a suposta luta por igualdade, que é aí pautada por organizações ateístas, como a ONU, ou partidos políticos, ou movimentos políticos, que nada querem além de nos manipular, usar-nos como ponta de lança para interesses de terceiros, que nós nem sabemos, né? Para financiamento público, etc, etc. A gente sabe, né? Não vou entrar nesse mérito, porque a gente sabe onde isso vai dar. Então, que nós busquemos sempre essa mensagem aqui, a mensagem do Evangelho, que não precisa de ideologia, não precisa de pauta social, não precisa de nada disso. Está aqui o reconhecimento. E o reconhecimento é de Jesus em sua vida e será
um dia tudo que você faz aqui nessa terra haverá de ser continuado depois. Então creia que muitas vezes a nossa vida aqui nesse mundo não vai ser a melhor das vidas. Nós vamos enfrentar dificuldades, nós vamos ter uma vida sofrida, nós vamos sofrer na mão de outras pessoas, mas nós temos a Cristo e no além-vida, no pós-morte, Ele estará conosco e reconhecerá as nossas ações aqui. E lá onde importa, porque a vida é eterna, ali sim nós estaremos acima das pessoas, ali sim haverá desigualdade, porque os que fizeram maldades nesse mundo aqui, segundo o próprio relato bíblico, não hão de herdar a vida eterna, não estarão no paraíso, não estarão junto a Deus, mas você estará. E é isso o que mais importa. Então, Deus abençoe você, tenha sempre isso em mente. Até a próxima.